Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo, nossa caminhada pelo Evangelho de Marcos, no capítulo 12. Hoje estudando mais um trecho desse capítulo, compreendendo os versículos 28 até o versículo 34. 28 a 34. Acompanhe comigo a leitura da bendita palavra de Deus. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Nós temos aqui um encontro interessante, e pelo contexto e pelo que temos revelado dessa história, não é possível, afirmar categoricamente que este escriba que chegou à presença de Jesus tinha mesmo intenção de desacreditá-lo, ou seja, que havia alguma intenção por trás da sua intervenção, da sua pergunta feita a Jesus. O texto não nos informa, mas é possível, e talvez eu ouse dizer que é muito provável, que Jesus tivesse visto ou enxergado nesse fariseu alguém que era verdadeiro, alguém que era sincero. Jesus então responde prontamente à sua pergunta e responde de uma maneira surpreendente, porque ele aponta para um texto que simplesmente era o texto mais conhecido e mais recitado por todos os judeus, Deuteronômio capítulo 6. Aqui então vemos, voltando os nossos olhos para o versículo 28, toda a situação, chegando dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Talvez a pergunta desse escriba fosse uma pergunta verdadeira, sincera. Talvez ele realmente quisesse enxergar a perspectiva de Jesus sobre o texto sagrado, porque sem dúvida Jesus, ao responder, apontou para o texto que o próprio escriba teria como um dos principais textos e aquele que resumia muito bem a lei de Deus, Deuteronômio capítulo 6, que Jesus aqui cita a partir do verso 30. Então, ele pergunta qual é o principal dos mandamentos e Jesus responde: o principal é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Jesus, inclusive, acrescenta a palavra entendimento aqui, acrescentando ao texto, aliás, algo que ele certamente poderia fazer, e ele junta dois princípios que estão na lei, coloca-os lado a lado como princípios basilares, fundamentais, e em outros relatos dessa mesma passagem, nós vemos que Jesus ainda afirma que nisso se resume toda a lei. Então, ele continua no verso 31. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E depois vem a afirmação
final de Jesus: não há outro mandamento maior do que estes. Em sua resposta à pergunta qual é o maior mandamento, Jesus equivale, ele coloca em par de igualdade esses dois mandamentos, porque um deriva do outro. Nós já vimos em outro de nossos programas que existe uma dimensão nos 10 mandamentos vertical e também horizontal. Os 4 primeiros mandamentos do Decálogo apontam para Deus, mas os outros 6 apontam para os homens. Fala da relação de homem para homem. E aqui é claro o propósito de Jesus ao igualar esses dois, dizendo: amarás o Senhor teu Deus como primeiro mandamento, e igual a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não há mandamento maior do que esses dois. Na mente de Jesus e na sua forma de interpretar o que nós podemos chamar de o espírito da lei, o resumo da lei, o amor a Deus era central, e o amor ao próximo como a si mesmo era decorrente desse amor a Deus. A reação do escriba também é surpreendente. Talvez na contramão dos seus companheiros que poderiam estar ao seu redor, esse escriba concorda com o que Jesus falou, e mais que isso, parece celebrar a resposta correta de Jesus. Verso 32 então nos diz: disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e todo o entendimento e toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Observe que essa fala final, ou essa parte final da fala desse escriba, aponta para o fato de que ele estava realmente falando a verdade de coração, e enxergou algo que Jesus já havia dito e que nós vemos de forma recorrente na Escritura, e era o fato de que era muito mais importante amar a Deus e o outro, o próximo, do que oferecer sacrifícios. Os escribas, os fariseus, os líderes judeus sempre eram meticulosos em cumprir a lei, e certamente eles não hesitariam em afirmar que o sacrifício era muito mais importante. Mas aqui, de forma correta, esse escriba diz que amar a Deus e amar o próximo era mais importante do que holocaustos e sacrifícios. E então nós vemos o verso 34 apontar para o fato de que Jesus reconheceu que havia naquele homem um potencial de crer em Jesus, um potencial de ser um discípulo, de ser alguém que era um seguidor verdadeiro, um servo do Senhor verdadeiro. E ele então diz: vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. Que resposta preciosa! Jesus não se ateve a dizer simplesmente: eu estou admirado com a sua resposta, ela está correta. Ou talvez alguns pensassem que ele pudesse dizer: eu vejo que o seu conhecimento e a sua análise da Bíblia é muito parecida com a minha. Você está correto também. Não foi isso que Jesus disse. Jesus apontou mais ainda e mais uma vez para a verdade que ele estava trazendo para o mundo daquela época, para seus discípulos e para os judeus. Não estás longe do reino de Deus. Ele aponta para si mesmo como o precursor desse reino, aquele que implantou o reino, e queria, talvez, sem dúvida, encorajar aquele escriba a refletir em sua resposta e a considerar a verdade do reino de Deus anunciada por Jesus. E o texto encerra dizendo: e já ninguém mais ousava interrogá-lo. Aqui se encerram as participações dos opositores de Jesus, daqueles que tentavam naquela ocasião pegá-lo em alguma palavra e fazer com que ele fosse desacreditado. Chegamos ao final de mais um trecho que estudamos, de mais um programa. No próximo encontro continuaremos aqui no versículo 12, já caminhando para o final desse capítulo. Até lá então, que Deus abençoe
a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.